Aqui eu quero mostrar primeiro alguns documentos que corroboram a mudança de tratamento de inconsistência contábil para fraude. O primeiro deles está aqui no telão, é um e-mail enviado pelo diretor Marcelo Nunes para a diretora estatutária Ana Saicali e para os diretores estatutários Miguel Gutierrez, Márcio Cruz e Timóteo Barros. Nesse e-mail, o próximo slide mostra, encontra-se um demonstrativo de resultado, material muito denso, tá? Mas o que me interessa mostrar aqui é que isso é um demonstrativo de resultados da companhia, que mostra o resultado do ano de 2021 e, além disso, as projeções naquele momento ainda em elaboração para 2022. Notem que nesse primeiro slide aparece o nome visão interna. Visão interna. Isso é importante, porque essa nomenclatura não é minha, essa nomenclatura é da antiga diretoria. Dentro disso aqui, eu quero ressaltar, na linha a terminologia em inglês é o EBITDA, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tá? De menos 733 milhões de reais. Um prejuízo de 733 milhões de reais naquilo que é chamado pela antiga diretoria de visão interna. Na sequência, esse mesmo arquivo anexado, aquele e-mail que eu mencionei a vossas excelências, apresenta algo chamado de visão conselho. E eu quero chamar a atenção para a mesma linha, nos mesmos tempos da visão conselho. A visão conselho apresenta no seu LAGIDA, no seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, uma visão bastante diferente daquele prejuízo de 733 milhões. Ela apresenta um lucro de 2,9, praticamente, bilhões de reais. Ou seja, entre a visão interna e a visão conselho, criou-se 3,5 bilhões de resultado. Tá? A fraude das americanas é uma fraude de resultado, portanto. Quando a gente fala em risco sacado, quando a gente fala em VPC, que é o termo que está dentro do fato relevante de hoje, esses são instrumentos usados para essa fraude. Mas essa é uma fraude de resultado. Mas vamos além, porque existem mais documentos importantes a serem divididos. Esse extrato que aparece na tela aqui é exatamente as informações divididas com o mercado. Tá? É aquilo que está no site da empresa, do site de relação de investidores da empresa. Os mesmos 2,885 bilhões de reais de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização na database dezembro de 2021 foram divididos com o mercado. A visão conselho e visão mercado, portanto, apresentam um lucro de 2,9. Visão interna, um prejuízo de 733. Peço a gentileza de irmos adiante aqui. Ainda dentro dessa fraude de resultado, acho que é importante dar mais cor, mais robustez a essa análise. Isso aqui é uma troca de mensagens dentro de um grupo de WhatsApp. À esquerda da tela, os senhores podem perceber Marcelo Nunes, Timóteo Barros, Márcio Cruz e o último aqui, o FA, Fábio Abratti, também diretor da companhia. E mensagens basicamente dizendo: não podemos mostrar para conselho e mercado nada acima de 3,3, 3,5. 3,3, 3,5 aqui diz respeito à alavancagem da empresa. Tá? Isso está na primeira fase. Estava refletindo só sobre nossa alavancagem em março de 2017. Não podemos mostrar para o Conselho e Mercado nada acima de 3,3, 3,5. Será morte súbita. Um reconhecimento explícito do entendimento da diretoria de que a demonstração ao mercado de um número de alavancagem maior do que 3,5 seria morte súbita para a companhia. Vamos seguir, por gentileza. O comitê de auditoria faz perguntas sobre risco sacado para os diretores, tá? Em pelo menos 3 ocasiões. Em todas as 3 ocasiões, a antiga diretoria nega a existência de risco sacado. Por que isso é importante? E aí o doutor Aécio certamente vai entender o alcance desse movimento, que eu divido com vossas excelências aqui. A importância desse movimento é porque pode-se criar lucro a partir de uma planilha.
só que você não cria caixa a partir de uma planilha. Tá? Então, se a diretoria antiga das Americanas falsificou o lucro, ela não consegue falsificar o caixa. Então, é preciso de uma linha de caixa, de um empréstimo bancário, tá, para saldar, para colocar dinheiro naquela operação e a fraude não ficar transparente para ninguém. Tá? O risco sacado, como instrumento dessa fraude, entra aqui. Tá? O risco sacado, especificamente, ele é negado pela antiga diretoria das Americanas, com o único propósito de que, se ele fosse confirmado, essa informação estaria no balanço. E em estando nos balanços da companhia, nos demonstrativos financeiros, nas demonstrações financeiras da companhia, mercado e analistas estariam informados do endividamento das Americanas. Mas vamos seguir, por gentileza. Aqui nós temos mais evidências que me chegaram, que me foram entregues ontem, relacionadas ao mesmo grupo aqui de diretoria, e com conversas da antiga diretoria sobre aquela resposta mostrada no slide anterior. Tá? Aqui há uma pergunta do Comitê de Auditoria: continuamos sem nenhuma transação de forfeit, que é exatamente essa transação de risco sacado? E a resposta aqui embaixo, a pergunta, na verdade, aqui embaixo, para esse grupo de WhatsApp do diretor Marcelo Nunes. A Vanessa colocou essa pergunta. Nos trimestres anteriores, ela também perguntou isso e respondemos: não temos. Ela perguntou isso e respondemos: não temos. Continuamos na mesma linha? Perguntou a esse grupo de diretoria, do WhatsApp da diretoria que aparece ali à esquerda. Resposta de Fábio Abratti: por mim, ok. Resposta de Márcio Cruz: sim. Tá? Continuamos. Dentro desse universo de auditoria, uma parte importante é o relacionamento da antiga diretoria com as auditorias. Então, aqui, especificamente, as auditorias perguntam: existe risco sacado? E na carta de representação, que é uma carta que a antiga diretoria, que qualquer diretoria de qualquer empresa aberta tem que oferecer aos seus auditores, que é uma carta basicamente que diz que a empresa está sendo gerida corretamente, que não existem operações que devam ser, que não estejam registradas no balanço, aparece novamente o tema do risco sacado, tanto na LASA quanto na B2W. E nas duas cartas de representação, devidamente assinada por todos os diretores, aparece a resposta de que essas linhas de risco sacado eram inexistentes. Portanto, importante aqui para mim é dizer que essa fraude no resultado, ela atua reduzindo custo de mercadoria vendida, portanto, aumentando o lucro, com uma contrapartida na conta de fornecedor, reduzindo a conta de fornecedor. Por que isso? Porque o risco sacado entrava como caixa e entrava também na conta de fornecedor, equivocadamente, erroneamente contabilizado lá dentro, mas em posições que líquidas eram praticamente zero. Por isso que nenhum investidor, nenhuma casa de financiamento no Brasil ou no exterior foi capaz de identificar essa fraude. Tá? E por isso que a gente demorou também algum tempo para, pela contabilidade, conseguir chegar nessa informação e conseguir dizer hoje que isso é de fato fraude, não inconsistência. Não para por aí, infelizmente. Isso aqui é um slide que mostra o VPC. VPC é um instrumento típico do varejo, tá? Comum, normal, onde um fornecedor apresenta, tá, descontos comerciais ao seu cliente final. Tá? É normal. O problema aqui não é esse. O problema aqui é que essas cartas de VPC, sem conhecimento dos fornecedores, essa parte é importante, sem conhecimento dos fornecedores, pela documentação que a gente tem até agora, foram fraudadas. E como elas foram fraudadas? Aqui, primeiro, nesse e-mail, aparece aqui, ó, seguem as cartas que precisamos gerar para a auditoria. Logo na sequência, por favor, Celso, aparece, adicionei mais uma carta à solicitação. Tá? E aí vem a falsificação de documentos especificamente. Essa falsificação de documentos, ela se mostra da seguinte forma. Notem que esse fornecedor, que a marcação aqui, o achurado não é meu, é o achurado que já estava na documentação deles. Esse fornecedor tem um crédito de VPC de 2019, mas esse documento, essa carta de rateio, foi criada, e a gente consegue ver isso pelo sistema, em fevereiro de 2020, um dia depois daquele e-mail que eu mostrei no slide anterior. A essa carta de falsificação com números inventados, eram apostas assinaturas digitais, provavelmente advindas de cartas verdadeiras. Tá?
resultando aí no movimento de fraude que acontece praticamente em boa parte aqui das cartas que foram circularizadas pela auditoria. Tá? Aqui é muito mais fácil, desculpa, volta por favor, Celso. Aqui é muito mais fácil de entender como ela estava colada. Aqui essa parte da assinatura do lado de baixo aqui com aquelas bolinhas mostra que foi exatamente isso. O documento foi escaneado, recortado e a assinatura colocada, aposta num documento falso. Administrador judicial, com base em informações da auditoria, já mencionou sobre o tema da circularização de bancos, onde a informação de risco sacado não aparecia. Aqui, especificamente, o fato novo é a troca de mensagens da antiga diretoria e de outros funcionários, solicitando aos bancos as alterações nessas cartas de risco sacado. Esse aqui é um exemplo de um dos textos, mas o mais importante para mim é mostrar que existe toda uma farta documentação que vai estar à disposição de vossas excelências e que termina com os partícipes dessa situação, no item mais um, por favor, Celso. Dando o ok para a redação final, tá? E esse ok para a redação final, ó, feio pelo Fábio Abratti, dizendo ok por mim e Padilha, também diretor da companhia. Ou seja, estamos de acordo com essa nova redação proposta para as cartas de circularização. E no último slide, inclusive, a comemoração, acho que não... No último slide aparece a comemoração de um e-mail entre eles, dizendo parabéns a todos os envolvidos. Tá? Essa preocupação era uma preocupação latente por parte da diretoria antiga. Vejam nessa troca aqui que o diretor Timóteo volta a fazer a metáfora com a morte súbita e vida ou morte para nós. Fábio, como estamos com os bancos para retirar das cartas a info das operações com fornecedores? Não sou eu que estou dizendo. É o que está no documento. Retirar das cartas as infos com fornecedores. Vida ou morte para nós. E, por fim, é meu último ponto aqui. Eu sei que eu estou estourando no tempo. Peço 10 segundos a mais, se possível. Vossa Senhoria tem mais 5 minutos, caso seja necessário. Eu peço desculpas por não ter cumprido os 20 minutos, mas acho que é importante. São os últimos 3 slides. Especificamente aqui, é um extrato de uma troca de mensagens de 2016 entre diretoria antiga das Americanas e consultoria PwC, auditoria, perdão, PwC. Tá? Essa carta ainda demanda contexto. A gente ainda precisa fazer mais validação, mas como esse documento faz parte do relatório que foi entregue à diretoria atual das Americanas, não podia deixar de estar mencionado aqui. Mas essa carta dá indícios de que a PwC estava indicando como escrever, né, um texto numa carta final de auditoria, onde o tema risco sacado não ficasse claro para todos os envolvidos. A próxima evidência é, infelizmente, mais forte. E a próxima evidência se refere à troca de informações entre a antiga diretoria, funcionários da Americanas, para que a KPMG mude uma carta de controle dela, que é uma carta entregue ao final do processo de auditoria. Notem que a primeira redação, a redação enviada pela KPMG, traz recomendações para a atenção do Conselho de Administração, deficiências significativas. Deficiência significativa é importante aqui, porque a categorização das auditorias, se existem falhas leves, elas são chamadas de melhorias de controle. Tá? Essas são falhas que geralmente são tratadas no nível da diretoria. Próximo nível de preocupação por parte da auditoria é deficiência significativa. Essa aqui já demanda que seja envolvido o Conselho de Administração para tratar dessas fragilidades. E tem, obviamente, a terceira, que é uma fragilidade material, que aí é muito mais grave, aí sequer o auditor assina a sua carta. Mas aqui, o que importa é que essa carta ela é, por várias interações entre a antiga diretoria das Americanas e funcionários das Americanas, ela é discutida, né? E a antiga diretoria, junto com os funcionários Americanas envolvidos nesse processo, começam a sugerir modificações nessa carta, até que ao final dela, e esse é o último slide que eu tenho para apresentar, que é a carta final da KPMG,
aquele recomendações para conselho de administração, deficiências significativas, vira recomendações que merecem atenção da administração, tá? Não mais conselho de administração. A administração aqui pode ser entendida de várias formas, tá? Inclusive entendida como a diretoria antiga e não necessidade de levar ao conselho. Essas evidências trazidas aos senhores, que foram trazidas ontem, isso é importante dizer, e trazidas aos senhores hoje, tá? E às senhoras hoje, elas não mais me permitem, como diretor-presidente das Americanas, que estou desde o dia 15 de fevereiro desse ano, tratar como inconsistências contábeis. Por essa razão, ato contínuo, no momento em que a gente recebeu esse relatório, duas decisões foram tomadas. A primeira, seguir a determinação do Conselho de Administração de demissão de todas as pessoas envolvidas na fraude que, porventura, ainda estivessem vinculadas às Americanas. E segundo, a divisão desse relatório com Vossas Excelências, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o CVM, que também tem um papel importante, para que isso seja juntado ao processo de investigação das Americanas. Tá? Diria que esse é um extrato da visão das Americanas sobre a crise que temos nesse momento, mas acho que já começa a trazer um pouco de luz sobre o que aconteceu dentro da empresa.